A Rússia acaba de acirrar a tensão global com o lançamento de uma nova linha de mísseis hipersônicos. Enquanto a Europa observa com apreensão, a pergunta que fica é: estamos realmente preparados para o que vem a seguir? A corrida armamentista não é mais uma questão distante, ela está batendo a nossa porta. E você, o que faria se a segurança do seu país estivesse em jogo? Ao tomar a decisão de enviar mísseis de longo alcance para apoiar a Ucrânia, a Alemanha colocou-se em uma posição delicada, tornando-se um alvo explícito das ameaças russas. A Rússia, em sua resposta direta, tratou qualquer nação que se envolvesse nesse tipo de apoio como uma ameaça à sua segurança nacional. A Alemanha, ao entregar os mísseis Taurus, que têm o alcance de atingir alvos a mais de 500 quilômetros, tornou-se particularmente vulnerável, visto que Moscou já havia deixado claro que tal ação seria encarada como uma provocação séria. Essa situação forçou o governo alemão a revisar suas estratégias de defesa. Embora o país tenha tentado adaptar seus protocolos de proteção civil ao longo dos anos, as ameaças modernas, como os novos mísseis russos Ornik, com capacidades nucleares e uma habilidade impressionante de atingir profundidades substanciais, criam um cenário completamente diferente. Esses mísseis, com um alcance superior a 3.000 quilômetros, colocam a Alemanha em risco imediato e suas estratégias de defesa, focadas em sistemas mais antigos, estão longe de serem adequadas. A reação das autoridades alemãs tem sido de extrema urgência, tentando implementar medidas de proteção para a população. No entanto, as opções disponíveis, como utilizar abrigos subterrâneos e instalações públicas, são vistas como insuficientes. A necessidade de uma resposta mais eficaz levou o governo a buscar alternativas, como a construção de novos abrigos de emergência e o aprimoramento de sistemas de alerta rápido para permitir que os cidadãos se protejam de forma eficiente em caso de um ataque iminente. Contudo, esses planos enfrentam desafios, já que muitas das infraestruturas existentes são de décadas passadas e não estão suficientemente preparadas para resistir a uma ofensiva moderna de alta tecnologia. O impacto da decisão de Olaf Scholz, o chanceler alemão, em relação ao apoio contínuo à Ucrânia é profundo e se reflete diretamente na política interna da Alemanha. Embora a assistência militar à Ucrânia seja justificada por muitos como uma ação necessária diante da agressão russa, as consequências dessa decisão para a segurança nacional do país se tornaram cada vez mais evidentes. A crescente participação da Alemanha no envio de armamentos pesados à Ucrânia, especialmente os mísseis de longo alcance, colocou o governo alemão em uma posição extremamente difícil, já que agora a Alemanha se vê diretamente envolvida no conflito de uma maneira que seus cidadãos não haviam antecipado. Esse envolvimento não é apenas uma questão de estratégia militar, mas também de um dilema ético e político significativo. Scholz, tentando equilibrar as demandas internas e externas, enfrenta uma crise de confiança dentro de seu próprio governo e na população. O apoio à Ucrânia e a decisão de fornecer armamentos potentes àquele país geraram uma divisão entre os diferentes setores da sociedade alemã, com muitos questionando a legitimidade de se envolver tão ativamente em uma guerra estrangeira. O dilema moral é exacerbado pela pressão internacional de evitar uma escalada do conflito, o que coloca ainda mais desafios para a liderança de Scholz. Ele agora enfrenta críticas tanto internas quanto de aliados, tentando justificar as ações do governo enquanto observa a crescente desconfiança entre os cidadãos, que temem uma guerra ainda mais devastadora. A falta de um plano claro e eficiente para proteger a Alemanha de um ataque direto de Moscou tem alimentado a incerteza e o medo em todo o país. A ameaça de represálias russas em forma de ataques aéreos ou mísseis hipersônicos é um temor constante, e muitos cidadãos sentem que o governo não está preparado para lidar com uma situação tão extrema. Embora Scholz tenha prometido uma defesa robusta e uma postura firme contra a agressão russa, a ausência de um plano eficaz para garantir a segurança da população em caso de escalada gerou frustração e pânico. Além disso, o apoio contínuo à Ucrânia levou o governo alemão a uma crescente pressão internacional para buscar uma resolução pacífica, mas sem abrir mão de seu compromisso com
com a Ucrânia, o que o coloca em um caminho cada vez mais estreito. Os custos do apoio militar à Ucrânia estão se tornando cada vez mais evidentes. O governo alemão precisou tomar medidas de emergência para enfrentar as consequências desse apoio, que inclui a reativação de abrigos antigos e a implementação de políticas de racionamento de alimentos para garantir que o país possa enfrentar um período prolongado de escassez, caso o conflito se intensifique. Além disso, o governo revisou suas estratégias de defesa civil, buscando adaptar o país para um possível período de guerra prolongada. As ameaças constantes de Moscou, que continuam a se intensificar, forçaram o governo a atualizar seus protocolos de segurança, preparando o país para uma eventual invasão, além de reforçar a mobilização das forças militares e as infraestruturas de segurança. O aumento do orçamento de defesa, que agora representa 2% do PIB alemão, visa fortalecer a segurança nacional e fornecer os recursos necessários para uma resposta militar eficaz. No entanto, esse aumento no orçamento não resolve os problemas estruturais que o país enfrenta, como a falta de preparação em termos de infraestrutura de defesa e o impacto econômico de um conflito prolongado. Os ajustes nas infraestruturas de segurança e os planos de defesa civil foram necessários, mas não suficientes para garantir uma defesa sólida contra as ameaças externas. A Alemanha, por mais que tenha aumentado seus recursos militares, ainda se vê com um péssimo preparo em relação à proteção de sua população contra ataques diretos. Por fim, a pressão política interna sobre Scholz aumentou significativamente. Embora o chanceler tenha tentado se manter firme e continuar com uma postura de apoio à Ucrânia, os protestos internos e as críticas contra sua política externa não param de crescer. Scholz, que ainda tenta manter o controle do governo, está em um jogo político complicado, tentando gerenciar o crescente descontentamento popular, ao mesmo tempo em que mantém a relação com seus aliados ocidentais. A sua postura, tida por alguns como essencial para a defesa da democracia, é vista por outros como uma fonte de perigo iminente, colocando a Alemanha em um dilema difícil de resolver. A resposta do governo a essas múltiplas pressões será crucial para o futuro político de Scholz, que, diante de uma possível escalada do conflito, precisará agir com rapidez e precisão para restaurar a confiança da população e garantir a segurança nacional. O cenário global, no entanto, segue se tornando cada vez mais volátil. A postura da Rússia, longe de se suavizar, continua a se afirmar com agressividade, especialmente após o envio dos mísseis Taurus para a Ucrânia, que são vistos por Moscou como uma provocação direta. A medida de armar a Ucrânia com armamentos de longo alcance não foi apenas uma reação a um conflito regional, mas um ponto de inflexão que colocou a Alemanha no epicentro de uma crise geopolítica sem precedentes. Ao assumir esse papel central, a Alemanha se vê mais uma vez em uma posição de vulnerabilidade, com os ecos das devastadoras guerras do passado ainda presentes em sua memória coletiva. Agora, o país está diante de uma ameaça nuclear real, com o perigo de um confronto de dimensões globais pairando sobre o continente europeu. A história já mostrou o quanto a Alemanha sofreu em guerras anteriores, e o risco de se ver novamente no centro de um conflito de proporções globais, com potencial nuclear, se torna cada vez mais palpável. Diante dessa situação crítica, o governo de Olaf Scholz enfrenta um desafio imenso: encontrar uma resposta rápida e eficaz para mitigar os riscos e proteger a nação. A pressão é crescente, não apenas internamente, com a sociedade dividida e cada vez mais receosa das consequências do apoio militar à Ucrânia, mas também do lado internacional, onde aliados e adversários aguardam as próximas ações da Alemanha. A falta de um plano claro e concreto tem gerado incertezas tanto na população quanto nas esferas políticas e econômicas. Para muitos, a ausência de um posicionamento firme e assertivo em relação à defesa nacional tem gerado um sentimento de insegurança. O risco de uma escalada de violência na Europa não é mais uma possibilidade remota, mas uma ameaça concreta que exige ação imediata.
O continente está agora no limiar de um novo tipo de guerra, onde as linhas de batalha não são mais apenas físicas, mas também ideológicas e tecnológicas. A Alemanha, com sua economia robusta, mas ainda vulnerável pela sua dependência de energia e recursos russos, precisa urgentemente desenvolver soluções para proteger seus cidadãos e garantir a estabilidade interna. A pressão sobre o governo de Scholz, que já enfrenta dificuldades internas devido à sua política externa, agora se amplifica com a necessidade de uma resposta interna coerente e segura. A resposta de Scholz e a habilidade do governo alemão em formular uma estratégia clara e eficaz será crucial não apenas para a segurança da Alemanha, mas para o equilíbrio de poder em toda a Europa. O relógio está correndo e as decisões que serão tomadas nas próximas semanas poderão redefinir as relações internacionais e determinar a estabilidade do continente europeu por muitos anos.